Olá, olá, boa tarde, pessoal da Smile Train que está nos seguindo hoje aqui para essa live. Estamos transmitindo a live hoje, mais um episódio da série Pergunte ao Especialista, e hoje a gente vai ter aqui conosco o professor Dr. Nivaldo. Vamos lá, quem está entrando. Olá, gente. Olá, doutor Alexandre. Como vai? Tudo bom, Alexandre? Doutor Alexandre Vieira, lá da Universidade de Pittsburgh, está prestigiando aqui a gente. Deixa eu ver se o doutor Nivaldo entrou para eu poder chamá-lo, né, acrescentá-lo aqui. Hoje a gente vai falar bastante aí sobre o tratamento com jovens, em adultos, tirar nossas dúvidas. Olha o Albert entrando, o pessoal lá de Belém também. Olá, Belém. Olá, pessoal. Quem mais que está por aqui? Vamos ver... Mais duas outras pessoas, deixa eu ver se o Dr. Nivaldo entrou. Quem mais? Vamos ver. Ah, o Dr. Nivaldo tá aqui, vamos lá, deixa eu chamá-lo. Olá, Dr. Nivaldo. Bem. Estamos conectados, já tem várias pessoas aqui. O Dr. Alexandre lá de Pittsburgh que tá mandando oi. A gente vai te contando aqui quem que tá entrando. Bom, tá me ouvindo bem, doutor Nivaldo? Pra mim tá picando um pouquinho. Tá picando? Picando? Agora ficou bom. Tá. Aí, maravilha. Então, deixa eu apresentar, né? Acho que o pessoal já viu, mas o doutor Nivaldo, ele já tem mais de 40 anos de experiência, né, no tratamento de fissura lábio-palatina. Ele é o presidente do nosso conselho médico consultivo da Smile Train Brasil. Ele também tem uma cadeira no nosso conselho global, né? A gente tem a sede em Nova York. E é o chefe técnico da seção de cirurgia crâniofacial do HHAC, mais famoso como o nosso querido Centrinho lá de Bauru, né? Docente da disciplina de cirurgia plástica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, e diretor do serviço da cirurgia crânio-maxilofacial também do HC, da Faculdade de Medicina da USP. Esqueci de mais alguma coisa, doutor? Não, imagina, tá. É um currículo muito pequeno, então não coube tanta experiência assim. Estamos com o Papa da fissura lábio-palatina, uma referência mundial, né? Então o doutor Nivaldo é conhecido no mundo inteiro por toda a sua dedicação, né? Uma pessoa que sabe o nome dos pacientes de cor, a gente fica assustado até de tanta dedicação, e essa era tão bonita que ele tem. Vai contar um pouco aqui pra gente, né? Para essas mães que estão aqui, para essas famílias, para esses jovens, né? Então, hoje a gente vai direcionar mais para essa questão dos jovens e adultos, e a gente até recebeu já algumas perguntas, né? Mais focada nesse público, né? De algumas dúvidas que vão aparecendo ao longo do tratamento. E, doutor Nivaldo, quer falar mais alguma coisa? Antes da gente começar com as perguntas. Boa tarde, Juan. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Em nome da esclarecer algumas por lábio-palatina. Uhum. Maravilha. A gente recebeu algumas perguntas e eu vou ir passando, né? Algumas delas têm até o nome da pessoa que mandou, né? Mas para começar, eu vou te fazer essa pergunta, que é um dos temas principais que a gente vai falar hoje, da questão de se é possível iniciar o tratamento já sendo adulto. Então vamos lá. Eu tenho certeza que perguntas que podem variar desde origem, enfim. Imediato. Que há um momento para fissura lábio-palatina ser operada. E às vezes da criança. Uhum. O objetivo principal, fissurado, vida normal e perspectiva de completa. Atinge transforma em mas que são explorados, talvez não
com a mesma qualidade feito precocemente. Isso é a falas. Se você aprende uma fissura no momento, é muito difícil formar uma maneira quase que perfeita. Você pode melhorar, sim. Uhum. O doutor Nivaldo, a gente está com um problema no áudio. Eu não sei se a internet está num bom lugar de conexão, porque de repente talvez... não sei. Internet boa. Porque o áudio do Tonivaldo tá dando um pouco de eco. Eu não sei se também talvez colocar um fone de ouvido. O pessoal está reclamando que não escuta o senhor. Não escuta. E eu também, tá dando uma picada agora. Vai. Deixa eu ver. Assim melhora? Agora tá bom, vamos tentar. Então deixa eu pegar um fone de ouvido. Isso, acho que vai ficar bom. Aí vai ficar perfeito. Agora já melhorou mais perto. Caterine. Vamos lá, então a gente vai... Tem várias perguntas hoje então aqui para o Dr. Nivaldo. Vamos ver enquanto a gente vai arrumando essa questão aí técnica. Quem não conhece a Smile Train, gente, entre no site, que é o smiletrain.com, e lá a gente tem um botão onde você pode clicar e descobrir onde tem um centro mais próximo. Hoje a gente está com 39 centros e 2 sendo abertos, né? E a gente lá, você pode ter os dados, as informações para saber como fazer a primeira consulta. Nesse momento a gente está passando pelo Covid, então a maioria dos hospitais não estão atendendo, né? Nas nossas redes sociais a gente indica os 8 centros, agora mais novos, que vão atender por telemedicina. Então qualquer dúvida também manda direct, entre em contato e a gente tenta ajudar da melhor forma, né? A conectar vocês aos nossos centros. Essa iniciativa agora é uma iniciativa de tentar ajudar, né, aquelas pessoas que estão se sentindo desconectadas ou sem informação. Então essa série do Pergunte ao Especialista é justamente isso. A gente vai recebendo as perguntas de vocês e vocês vão mandando e a gente vai chamando os nossos especialistas para poder atender um pouco essa demanda, né? Vamos ver se já melhora um pouco aqui o áudio do Dr. Nivaldo. Como é que tá? Vamos lá, Juan? Vamos ver se melhorou. Agora tá perfeito. Tá bom. Tá bom para mim aqui. Tá tudo bem aí, pessoal? Estão ouvindo bem? Tá. Vamos seguindo, então. Continua, doutor. Então, vamos lá. Continuando. O adulto, na realidade, ele sempre tem a possibilidade de conseguir uma reabilitação, mesmo que ela seja única e exclusivamente estética, né? Uhum. Desculpe a quebra aí. Vamos continuar aí. Isso. Vamos lá. Contando sobre a reabilitação do adulto, né? Que ele pode conseguir ser reabilitado, mas pode ter... quanto mais a gente atrasa o tratamento, ele pode não ficar tão próximo do ideal, né? É exatamente isso. O ideal é você realizar os procedimentos e todos os tratamentos multidisciplinares envolvidos na idade ideal. Uhum. E aqui tem uma pergunta, né? Então, qual é essa idade ideal? Porque tem algumas pessoas que hoje são jovens, né? Já estão numa idade de uns 20, 30 anos. E aí o que acontece? Elas muitas vezes foram operadas com 2 dias, 1 dia, né? Então, conta um pouco para nós essa idade ideal, doutor. Então, existe uma variação muito grande da fissura lábio-palatina, né? Então, você pode ter fissura só no lábio, só no palato, ou no lábio e no palato. Pode ser de um lado e pode ser dos dois lados. A sequência que o protocolo mais utilizado na grande maioria dos bons serviços, dos centros de referência, é a primeira cirurgia do lábio entre 3 e 6 meses, né? Isso pode variar de um serviço para o outro. Aqui no nosso serviço, 3 meses é o tempo escolhido, mas isso varia com a condição clínica do paciente. Quer dizer, essa é uma cirurgia que pode ser postergada
por questões clínicas do paciente, se ele não está em condições, se ele tem um baixo peso, se ele tem alguma alteração clínica, ele pode aguardar para fazer a cirurgia um pouco mais tardiamente, mas sem dúvida nenhuma, a idade ideal é nesses primeiros 6 meses corrigir o lábio. O palato tem uma relação muito direta com a fala, então é uma cirurgia com um pouco maior complexidade, então a gente prefere aguardar entre 12 e 18 meses para fazer a cirurgia do palato. De novo, aqui no serviço, o protocolo da cirurgia do palato são 12 meses, que é exatamente a idade que a criança começa a emitir os primeiros fonemas, balbuciar os primeiros fonemas, e que ela já tem condições de fazê-lo com o palato íntegro, com essa vedação da cavidade oral, da cavidade nasal. E a partir daí, uma série de procedimentos são relacionados ao tipo de fissura. Então, por exemplo, se você tiver a fissura só do lado... Doutor, desculpa te cortar. Eu acho que ou o seu computador pode estar ligado, ou o volume alto, porque o pessoal está reclamando de eco. Ou abaixar um pouco o seu volume do celular. Eu vou abaixar o celular. Porque o computador não está ligado. Tá, então deve ser o celular mesmo. Então vamos lá. Vamos lá, então vamos tentar. Vocês vão nos falando se está melhor, gente. Então, continuando, né? Uma outra pergunta que surgiu e está nesse momento, tem uma pessoa perguntando, ela está na Suíça, e ela pergunta se é verdade que o bebê precisa ter 6 quilos para a primeira cirurgia do lábio. Esses são alguns parâmetros clínicos que a gente estabelece como ideais, mas a rotina do centrinho aqui de Bauru é passar no pediatra, fazer uma avaliação. Essa avaliação ela inclui desde condições clínicas gerais, peso, desenvolvimento dentro dessa primeira avaliação. É óbvio que o número que se estabelece em torno de 5, 6 quilos, mas as condições clínicas, condições de nutrição são tão importantes quanto o peso em particular. Mas só continuando a sequência, você tem um tratamento que tem uma sequência importante com outras especialidades que são importantes no tratamento da fissura. Então, a fonoaudiologia até o quinto ano de vida é essencial, seguida da odontologia para preparo da dentição, da dentadura mista, para eventualmente, nos casos em que existe uma descontinuidade da maxila, da estrutura óssea, fazer então uma outra cirurgia, que aí sim as fissuras lábio-palatinas, as fissuras que são completas, fazer o enxerto ósseo para restabelecer a continuidade óssea dessa criança. E posteriormente vem as cirurgias que podem complementar o que nós chamamos de refinamento desses procedimentos. Cirurgia de nariz, cirurgia ortognática, são outros procedimentos que podem complementar as primeiras cirurgias. Né? Maravilha. Surgiu uma outra pergunta aqui também do Ian Carvalho. Na verdade, ele fez 2 perguntas. Primeiro, como vocês estão trabalhando, né? No caso, o HC, o centrinho, né? Se estão operando. E se a Smile Train tem convênio com o SUS. Eu acho que eu posso até responder a pergunta, a segunda, né? Mas responda, por favor, doutor, como que está a situação hoje? Será que eu coloco o fone? Acho que está travando, né? Vou colocar o fone. Acho que travou. O computador está desligado. Mas acho que ele travou. Vou colocar aqui. Ele saiu, acho que ele caiu. Deixa eu colocar o meu aqui.
colocar aqui embaixo. Continuando aqui. Vamos esperar o doutor Nivaldo entrar de novo. Ele caiu de vez e não apareceu aqui ainda. Deixa eu ver. Não. Doutor Nivaldo, acho que caiu. Não vejo o doutor Nivaldo. Todo mundo está entrando. Olá, pessoal. Um monte de gente entrando aqui. O Ian Carvalho, o João Pedro lá de Santos. Olá. Deixa eu mandar uma mensagem para o doutor Nivaldo para saber o que está acontecendo. Eu não sei, gente, o que aconteceu aqui, mas... vamos lá, vamos conversando com o pessoal. Vocês podem mandar pergunta, gente, também, que a gente está anotando aqui. Eu vou dando aquela segunda resposta que ele perguntou, né? Então, se a Smile Train tem... ele entrou de novo. Deixa eu chamá-lo, então. Mas sobre o SUS, então, a Smile Train, na verdade, não tem um convênio com o SUS. A Smile Train complementa o valor que o SUS tem de tabela, né? Doutor Nivaldo, eu estou aproveitando para falar do SUS. Tá me ouvindo bem? Oi, estou ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Eu vou colocar também aqui o fone, mas eu estou aproveitando o espaço porque eles tinham perguntado também do SUS, se a Smile Train tem convênio, alguma coisa, né? Então, para explicar essa questão da relação do SUS com a Smile Train. Então, assim, o SUS, na verdade, tem uma tabela onde ela regula, né, alguns procedimentos, e a fissura lábio-palatina tem também um valor, né, que dependendo da complexidade do hospital, né, no caso o centrinho, o HC, eles têm alta complexidade, acabam conseguindo um repasse um pouco melhor, né, e maior, mas isso vai depender. Então, na verdade, o trabalho da Smile Train com o valor que a gente faz de repasse, que é essa doação, que na verdade vem dos nossos doadores, né, porque é uma instituição filantrópica, a gente repassa esse valor para o centro, não só para fazer cirurgias, né, como também equipamentos, tudo que o centro possa precisar para dar o melhor tratamento de fissura lábio-palatina. Então, a gente já fez doações de cadeiras de dentistas, aparelhos como nasofibroscópio, enfim, vários outros, né, além de promover também o treinamento, porque a filosofia da Smile Train é ensine o homem a pescar e ele não passará fome, ou seja, empoderar os centros médicos locais para que no local onde aquele centro está, né, atendendo aquela comunidade, ele consiga dar um melhor tratamento, né, e a Smile Train ajudando, né, a completar esse valor e fazendo a roda girar para que tudo seja, né, feito com mais alta qualidade, né. Então, acho que o doutor Nivaldo pode continuar. Então, vamos lá. Por favor. Vamos começar. Desculpe, mas eu estou com uma internet, a princípio me parece boa, mas eu não sei exatamente o que aconteceu. Vamos lá. Então, veja, vamos começar do centrinho e do HC. Isso. O centrinho e o HC não estão realizando cirurgias de fissura nesse período, né? O HC, porque foi todo o prédio central reservado para tratamento dos pacientes com Covid, mas existe agora, hoje mesmo eu tive a informação de que provavelmente em setembro voltam a funcionar as instalações do centro cirúrgico normalmente, e a princípio existe uma programação de fazer um multirão, porque a gente tem normalmente em torno de 100, 110 cirurgias primárias por ano, então a gente vai pretender atualizar esses 3, 4 meses que ficaram parados. O centrinho da mesma forma. O centrinho, algumas cirurgias de mais urgência são realizadas, então essa semana mesmo foi feita uma ressecção de um tumor muito grande de língua num recém-nascido com apenas alguns dias de vida, mas é assim, as cirurgias de fissura lábio-palatina não estão sendo realizadas. Existe uma perspectiva de retomada de acordo com o que
for acontecer nesses próximos dias aqui em termos de pandemia, né? Em relação ao Smile Train, veja, o Smile Train fez uma grande transformação no tratamento da fissura lábio-palatina no Brasil, sobre todas as formas, né? A forma do financiamento, que é feito sobre uma forma de doação, ele foi apenas uma das formas que a Smile Train encontrou para não só estimular os centros a fazerem um tratamento de qualidade, então oferecer não só mais as cirurgias, mas também estimular muito o desenvolvimento de outros profissionais, não só na formação, como na assistência, como também na melhoria da qualidade dos serviços todos parceiros. Então, a doação da Smile Train, ela vem como uma forma que podemos considerar simbólica em termos financeira, mas ela se presta muito mais do que apenas o aporte financeiro. Ele é um grande estímulo que pode transformar a vida dessas crianças, né? Hoje, com projetos, com os chamadas bolsas de estímulo científico, tanto para desenvolvimento de projetos científicos acadêmicos, como também para estimular as pessoas a um maior intercâmbio, os congressos, tem muita coisa que a Smile Train ajuda, e o valor da doação muitas vezes pode não cobrir em muitos estados o custo básico da cirurgia, mas ele tem um aspecto que é muito mais simbólico, e todo esse envolvimento da Smile Train na formação, na educação, no oferecimento de cursos e estrutura básica para cada um dos centros melhorar o seu atendimento e oferecer um atendimento de qualidade, eu acho que o grande impulso da Smile Train no tratamento da fissura lábio-palatina. Eu sou da época em que existiam muito poucos centros aqui no Brasil. Poucos centros eram conhecidos, e os centros se focavam muito em apenas cirurgiões, com muito raros centros multidisciplinares. E hoje nós vemos, com essa parceria da Smile Train, o desenvolvimento de um grande número de pequenos centros já com alta qualidade de tratamento assistencial para o fissurado. E eu acho que é justamente esse modelo sustentável, né, de chegar no centro, treinar aquele profissional, né, dar o que ele precisa, empoderar o centro, e a gente sabe que a jornada de um paciente de uma vida plena e saudável começa com uma cirurgia, né, começa com um sorriso, mas ela vai muitas vezes tendo palato, enfim, demorar uns 20, 22 anos, né, porque é todo um processo, né, de crescimento ósseo, que envolve várias, né, partes pessoas psicossociais, né, questão de nutrição no bebê, né, a fono, a reabilitação da fala, que é super importante, né, porque esteticamente, ok, você pode não ter mais aquela fissura, mas como que você se comunica, como você trabalha a sua autoestima, né, então a gente acredita muito em estar 365 dias lá junto, né, empoderando esses centros para que eles possam criar mais sorrisos eternos, né, e reabilitar o paciente, que é o que mais a gente quer, né, que ele saia do centro com a sua condição, né, de reabilitação. Juan, você abordou com bastante propriedade. Na realidade, a cirurgia é um passo muito importante, mas é apenas o passo inicial. Então, é óbvio que uma cirurgia precisa ser bem realizada no momento exato, mas a gente não pode esquecer que esse paciente vai ficar a maior parte do seu crescimento facial e da adolescência sobre os cuidados de fonoaudiologia, de odontopediatria, ortodontia, e seguramente as novas etapas cirúrgicas são muito vinculadas às primeiras etapas, né? Então, mesmo o concurso, muitas vezes, de psicologia se faz muito necessário quando não existe uma compreensão perfeita de que aqueles indivíduos são, na sua grande maioria, indivíduos normais que têm desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento
intelectual absolutamente normal. Então, isso é sem dúvida nenhuma, esse é o grande desafio da fissura lábio-palatina, é tratar o indivíduo, reintegrá-lo socialmente, e este período de tratamento é como você mencionou, em torno de 18, 20 anos, né? Que é só naquele momento em que ele vai realmente adentrar a faculdade ou conseguir um emprego e ter essa aceitação como outro indivíduo qualquer da sociedade, é que a gente vai ter certeza de que esse tratamento foi feito de uma maneira a contento, né? E por isso que os centros precisam entender que esse tratamento multidisciplinar e por um período completo ou por um período longo, ele faz uma grande diferença, né? Vocês veem, hoje o Centrinho fez essa semana 53 anos de vida, com uma série de histórias que são extremamente tocantes e que chamam muito a atenção da reintegração desses indivíduos, né? Tem um indivíduo que me marcou muito essa semana, chama E. Arley, que eu vi uma declaração dele. Ele é um consultor, ou não sei o termo exato. Ele dá palestras motivacionais da história dele, é incrível, a gente conhece ele. Ele é um blogueiro é Espírito Santo. Que é conhecedor profundo de alguns games de Cariacica, se eu não me engano. Isso, o Dr. Tonello cuida dele. Não, eu operei o também. Yarley em 2009 ou 2010, se eu não me engano, e atualmente quem cuida dele é o Cristiano Tonello. Mas a declaração dele tinha uma fissura facial bilateral, tipo TC4, quer dizer, por vários procedimentos cirúrgicos, enxerto ósseo, enfim. E hoje uma pessoa fez uma declaração que me chamou muita atenção. Eu fui até buscar nos meus casos, todas as minhas descrições, e encontrei ele e fiquei extremamente feliz de vê-lo daquela forma e completamente reintegrado totalmente, quer dizer, fazendo um trabalho maravilhoso. Mas ele ainda não completou o seu crescimento, mas você tem, sem dúvida nenhuma, outros exemplos aí, mas ele particularmente me marcou muito, né? Realmente, é um caso incrível. Vou partir para mais. A gente tem várias perguntas, doutor Nivaldo, a gente tem mais meia hora aqui, então vou tentar passar aqui. Tem uma pessoa que perguntou se a cirurgia de palato após os 30 anos ainda resolve alguma coisa na fala, se ainda é possível reabilitar e se tem algum limite para a cirurgia, se ela ainda é eficaz, se a pessoa estiver com mais velha, vale ainda a pena fazer? Então, é assim, a cirurgia do palato ela tem várias coisas importantes, né? Após a idade da aquisição da linguagem e da fala, tem uma série de fatores que são importantes que se compreenda para poder responder essa pergunta. A principal coisa a se saber é que quem fala é o cérebro, tá certo? Então, o cérebro desde muito cedo, ele vai aprendendo as palavras e vai ensinando você a emitir os sons. E a forma como você fala, quer dizer, o céu da boca, a pressão intraoral, o ar, a passagem do ar para o nariz, tudo isso fica bastante alterado, mesmo que o cérebro fale a informação certa. Então, respondendo a pergunta diretamente, quando se opera uma fissura após a idade considerada ideal, a gente tem outros benefícios associados. Depois eu falo da fala, mas assim, principalmente quando você fecha essa comunicação entre a cavidade nasal e a oral, o primeiro aspecto num fissurado com 30 anos é o aspecto higiênico, né? Você imagina, quando a pessoa fica resfriada, a secreção nasal desce direito para a cavidade oral, o odor fétido da cavidade nasal, quer dizer, na alimentação, a dificuldade de você realmente separar as cavidades. Então, esse é o primeiro aspecto higiênico de se fazer uma cirurgia aos 30 anos. O segundo aspecto é exatamente esse que eu falei. E aí,
tem muitos indivíduos, a gente tem até um trabalho bastante interessante feito lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, em que fez uma avaliação de pacientes operados acima da idade considerada ideal. Então, a partir de 20 anos de idade, e o que se observou é que mesmo que a fala não estivesse muito adequada, todos ficaram muito felizes de terem feito a cirurgia. E eles mesmos tinham a sensação que a melhora tinha sido muito maior do que a melhora realmente oferecida. Então, o cirurgião estava insatisfeito, a fonoaudióloga, na avaliação da fala, constatou hipernasalidade moderada, severa, mas o paciente referia que tinha havido uma melhora muito grande. Então, objetivamente, respondendo a pergunta, você tem várias etapas que você tem chance de obter uma boa fala de um indivíduo. Então, nós dividimos esses indivíduos em algumas faixas etárias. Então, de 0 até 6 anos, as chances de você ter uma reabilitação fonoarticulatória, ela é boa, ela existe, e muita chance de você ter uma boa reabilitação da fala. A partir de 6 anos até 12 anos, continua com uma chance grande de você ter uma reabilitação da fala grande, mas já com algumas imperfeições, eu diria. A partir de 12 anos, a gente começa a ter algumas dificuldades, mas existem 3 problemas importantes quando você lida com alguém que tem 30 anos e tem uma fissura labial-palatina. Então, se a fala é inteligível, então, se você consegue entender o que ele fala, se a fala tem uma nasalidade muito forte, quer dizer, se é aquele fanho, mas é o fanho que se entende ou é o fanho que não se entende. E, por último, se ele articula as palavras de uma maneira muito adequada. Então, por exemplo, vai falar sapo, ele fala apo, quer dizer, ele não articula perfeitamente a palavra. Então, nessas 3 situações, a nasalidade você pode conseguir melhorar bastante. Os distúrbios articulatórios, ou essa forma de articular a palavra, muitas vezes você tem muita dificuldade, mas com pessoas muito dedicadas, fonoaudiólogas muito competentes e com bastante dedicação do paciente, você consegue uma boa melhora. E aí você transforma aquela fala que não era inteligível em inteligível. Isso muitas vezes é um ganho. Aí se você me pergunta, a fala fica perfeita? Eu diria que ela melhora muito. Ela melhora a inteligibilidade, melhora a nasalidade, e muitas vezes essas pessoas se sentem muito felizes, né? Isso é importante ressaltar, né? Muito bom, doutor Nivaldo. Não sei se eu posso concluir que, como você falou, que mesmo tendo barreiras mecânicas, né, a questão do cérebro e da fono, quando ela faz esse exercício, ela está ensinando o cérebro a falar de uma forma mais adequada à sua estrutura, então é isso? É exatamente isso, né? O trabalho da fonoaudióloga no fissurado é um trabalho extremamente árduo, porque ele precisa automatizar a emissão de alguns sons através de técnicas de manuseio dessas articulações, mas ela tem que trabalhar em cima lá no cérebro, né? Ela tem que convencer o cérebro que aquela nova forma de executar aqueles fonemas, ele é daquela forma e não da forma como se fez por um tempo muito prolongado, né? Mas é exatamente isso. Legal. E, na verdade, já tem outras perguntas. O Albert também tinha perguntado essa questão da idade, de quando fazer, né? O de 6 a 8. O senhor explicou muito bem essa questão de quanto mais tempo se passa, é mais difícil de tentar moldar de novo, né? E fazer com que o cérebro aprenda, né? A articular a fala, né? Tem uma outra pergunta aqui também, do Ian, que ele está perguntando como fica a coroa dentária após a cirurgia. E outra pergunta que ele também fez foi se as crianças, as crianças após realizarem as cirurgias, elas ainda têm alguma dificuldade. Não, a coroa dentária é assim, veja, o fissurado ele tem uma característica importante
do aspecto de formação dentária e uma característica específica de formação dos dentes no local da fenda. Então, é assim, é muito frequente, de 20% a 30% dos fissurados tem ausência de dentes. O mais frequente é o dente na fissura, né, que é o incisivo lateral, mas não é infrequente, quer dizer, eu não saberia dizer exatamente essa porcentagem, mas existem outras anomalias ou outras agenesias dentárias vinculadas à fissura lábio-palatina. Então, eu diria, esse é um aspecto. O aspecto da coroa, ele tem uma relação, às vezes, muito direta com a posição que o germe está, o tamanho da fenda e, às vezes, com a cirurgia, né? Então, algumas cirurgias que envolvem manipulação subperiostais ou manipulações num espaço mais profundo, às vezes você pode ter alterações dentárias em decorrência desse procedimento. Mas é mais comum as anomalias de coroa ou anomalias dentais estarem muito relacionadas à fissura, ao local da fissura e à ausência ou não do dente no fissurado, né? Qualquer outra pergunta que a segunda era... Não, essa já chegou a responder, na verdade, né? Então, eu vou passar até para outra aqui. Tem uma pergunta de uma pessoa com 50 anos que disse que usa prótese dentária e interrompeu o tratamento por causa da vida profissional. E aí ele pergunta, ainda dá tempo de fazer a cirurgia mesmo com esses problemas dentários? Veja, depende de que cirurgia ele está se referindo, né? Então, o que existe se nós estamos falando em termos de fala, a resposta a partir de 50 anos, as cirurgias começam a ficar com prós e contras, né? Então, existem cirurgias que fazem o alongamento do palato para melhorar a nasalidade, mas muitas vezes nessa faixa etária elas estão relacionadas com outros problemas, como, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, enfim, coisas relacionadas à respiração, que é o que faz essa cirurgia, diminuir esse espaço. Em relação à parte dental... Acho que o doutor Nivaldo está com conexão ruim. Enquanto isso, deixa eu ver. Bom, vou pedir para vocês... Tem mais algumas perguntas aqui ainda. Quem não conhece ou não sabe onde tem centros da Smile Train, então consulte nosso site, é o smiletrainbrasil.com. Opa, voltou. Oi. Então, agora voltou, pessoal. A gente precisa colocar numa balança sempre, né? 50 anos, qual é a cirurgia, quais são os benefícios e quais são os contras desse tipo de procedimento. Então, eu diria com tranquilidade que é possível, sim, avaliar, é possível, sim, se discutir a melhora e qual seria essa melhora, em qual seria o campo da melhora, né? Porque realmente cada caso vai ser um caso, não tem como a gente generalizar, né? Tem muitos fatores aí. Não, sem dúvida nenhuma, mas à medida que o tempo passa, a gente coloca na balança, né? Os benefícios e os grandes desafios do procedimento cirúrgico, né? Maravilha. Mais uma pergunta aqui do Albert, lá de Fortaleza, lá da Beija-Flor, na Associação Beija-Flor. Ele pergunta se os dentes superiores impossibilitam a realização da cirurgia palatal, mesmo o palato sendo grande? Tem esse problema? Não tem nenhuma limitação técnica para a realização de cirurgias no palato, né? As limitações são de resultado, né? Então, quanto maior a fenda, quanto mais ampla a fenda, com maior as deformidades ósseas, maiores são as chances de você não conseguir reabilitar a fala num procedimento único, entendeu? Então, não existe nenhuma limitação da cirurgia no palato, né? Como você tocou nessa pergunta, até vou pular para uma outra pergunta aqui, que foi feita, que tem um pouco, faz alguma relação. Ele diz assim, eu ouvi falar de um médico que diz fazer o tratamento cirúrgico em apenas 2 cirurgias. Na primeira, o fechamento do lábio
já acontece com a plástica do nariz, e na segunda, o fechamento do palato junto com o enxerto ósseo. Isso é realmente possível? Seria uma cirurgia muito traumática? Veja, foi bem colocado no início da nossa conversa aqui que o tratamento do fissurado ele leva 18 a 20 anos, né? Então, todos os procedimentos que são fora dos protocolos e dos procedimentos padrões, eles implicam em alteração de crescimento facial, alteração de fala ou não. Tá certo? Então, toda vez que a gente tem um procedimento que é muito fora do padrão, isso eu vou pegar esse gancho para falar em relação à cirurgia nos primeiros dias de vida. Então, assim, toda vez que você quer encurtar o caminho, aumentar a velocidade dos procedimentos, você precisa saber se isto não vai acarretar um problema de crescimento facial. Quer dizer, quanto maiores as agressões cirúrgicas, quanto maiores os procedimentos cirúrgicos, eles podem até parecer que oferecem melhores ou resultados mais rápidos, mas esse não é o nosso problema. Nosso problema é um resultado que ofereça a esse indivíduo a possibilidade de se reintegrar socialmente, falando bem, com aparência adequada e com mastigação, dentição, tudo de uma maneira adequada. Então, correr com procedimentos cirúrgicos, não, a meu ver, não leva a lugar nenhum. Então, operar uma criança nos primeiros dias de vida, fechar o lábio, significa única e exclusivamente um procedimento realizado para oferecer aos pais uma pseudo-satisfação, porque pode ser que essa satisfação venha lá na frente com uma retrusão importante do terço médio, ou uma alteração importante, uma sequela de difícil correção. Isso é um ponto importante, né? Você precisa saber que, embora a cirurgia seja feita nos primeiros dias, essa cirurgia tem uma importância muito relevante em relação ao resultado final. Então, de que me adianta ter uma fonoaudióloga excepcional se eu não sei operar o palato, ou se eu não consigo operar o palato de maneira adequada? Ou de que me adianta ter o melhor ortodontista do mundo se o dano causado na cirurgia do lábio foi tão grande que isso afeta o crescimento da maxila? Então, aí volta a importância da Smile Train, volta a importância dos centros de referência, volta a importância desse aspecto multidisciplinar do tratamento da fissura lábio-palatina e do acompanhamento desses pacientes por um tempo prolongado, para você saber se aquele procedimento que você está oferecendo ao paciente é o melhor procedimento que pode ser oferecido àquele paciente. Existem protocolos diferentes, então existem vários serviços de muito boa qualidade que fazem o lábio e o palato anterior, ou o lábio e o palato posterior, mas isto não quer dizer fazer procedimentos cirúrgicos mais rapidamente para logo estar corrigida toda a parte cirúrgica, né? A parte cirúrgica tem que ser feita no tempo adequado, mas com bastante consciência para não oferecer problemas no futuro. Sim, não, isso é muito importante. E eu acho que também tem essa questão de muitas vezes a pessoa ver o hospital público como um lugar ruim, né? E sendo que a gente tem um centro de referência sempre estão atrelados ao público por ter uma universidade, como é o caso do HC e outros centros que a gente tem, né? E às vezes a pessoa pode pensar, eu vou num plástico, um cirurgião que ele é famoso por fazer estética. Só que quando, na verdade, a gente vê que às vezes esse profissional não está habilitado no nível que ele precisa estar para uma cirurgia de alta complexidade, que é ter uma fissura lábio-palatina, né, doutor? E essa importância da qualidade do estudo e do treinamento, e a mão, né, de fazer a cirurgia, né? Exatamente, Juan. É assim, eu tive ao longo desses meus anos de experiência no tratamento de fissura, vários pacientes que foram, eu vou ao Rio de Janeiro operar com fulano, com Beltrano, eu vou fazer isso lá nos Estados Unidos, eu vou para algum lugar, e sempre a busca de um nome isolado, ele muitas vezes
não é a melhor referência para o tratamento de fissura lábio-palatina, né? Que é muito específico. É a busca de um centro, a busca de profissionais que trabalham coordenadamente, profissionais que se Multidisciplinar. conhecem. Exatamente. Esse é um dos aspectos mais importantes, né? Às vezes você tem o melhor ortodontista, mas quando esse ortodontista resolve fazer o que ele tem vontade, sem seguir uma orientação do cirurgião que está acompanhando aquele paciente, muitas vezes o que o ortodontista vai fazer não é o mais adequado, em particular, para aquele paciente. Então, assim, esses mitos de o melhor cirurgião plástico, o melhor ortodontista, a melhor fonoaudióloga, não servem para fissurado, né? Eles precisam ser profissionais altamente qualificados, sem dúvida nenhuma, mas que trabalhem em equipe. Quer dizer, os centros hoje são, sem dúvida nenhuma, a melhor referência do tratamento da fissura lábio-palatina, né? E tem publicações e tem, né, várias outras coisas por trás, né? A gente às vezes não fala dessa questão de publicação de estudo, mas também tem academia por trás, né? Validando e mostrando as evidências, e está sendo sempre estudado, né? Porque, na verdade, a medicina vai avançando, as tecnologias também, né? Enfim, falando um pouco dessa parte técnica, eu tenho umas perguntas um pouco mais técnicas. Aqui estão perguntando qual a indicação do uso do bulbo faríngeo e quando realizar a faringoplastia. Então, vamos lá. É assim, é muito interessante essa pergunta porque você fez uma introdução a essa pergunta, né? A academia, ela é exatamente isso que você descreveu. Quer dizer, a gente, normalmente, nessas entrevistas ao vivo, tenta ser o mais o menos acadêmico possível, né? Tenta se fazer entender da melhor maneira possível. Mas o bulbo faríngeo é uma das coisas muito interessantes que foram basicamente desenvolvidas dentro do centrinho, né? Que são começou inicialmente como correção de fissuras amplas, ou fissuras em pacientes adultos, mas o que se viu é que se reproduziria ou se tentaria corrigir aquela deformidade da fala, como foi falado anteriormente, né, da hipernasalidade ou do palato curto, em situações em que você, tecnicamente ou cirurgicamente, você não conseguiria resolver o problema, então se fez uma prótese e, com isso, a professora Marinês Pecoraro foi uma das pioneiras nesse assunto. Ela visualizou esse desenvolvimento dessa prótese como um instrumento importante para desenvolver uma terapia miofuncional bastante importante. E começou a verificar que muitos desses pacientes evoluíam de uma maneira adequada, com uma melhora importante da função velofaríngea. E hoje ele tem uma indicação bastante importante no tratamento, principalmente dos pacientes fissurados adultos, daqueles em que ou a cirurgia não foi bem sucedida, ou eles têm dificuldades de correção em procedimentos secundários. Então, é um ponto muito importante que foi desenvolvido de uma maneira acadêmica, com algumas publicações, com inclusive algumas teses de doutorado que mostram a eficiência do uso do bulbo. Mas tem indicações bastante específicas, bastante precisas e muito importantes, né? Em relação Oi, desculpa, pode falar. Eu só ia te perguntar, complementando, essa mesma pessoa fez uma outra pergunta que está relacionada, que é quando então retomar a fonoterapia, antes ou depois da ortognática? Assim, o paciente da cirurgia ortognática é em torno de 18 anos, tá certo? Então, se ele chegou em preparo para a cirurgia ortognática e tem alterações de fala importante, você pode fazer um acompanhamento, fazer um bom diagnóstico, mas a cirurgia ortognática vai alterar, muitas vezes, o posicionamento de algumas estruturas ósseas da face. Isso faz com que haja necessidade de se retomar essa avaliação da função velofaríngea e a complementação com cirurgia ou não num pós-operatório. O pós-operatório de uma cirurgia ortognática, em torno entre 3 e 6 meses,
Quer dizer, é possível retornar já essa avaliação inicial da função velofaríngea após a cirurgia ortognática, logo após a cirurgia, em torno de 3 meses depois do procedimento cirúrgico. Tá. E a intervenção ou não, ela pode ser feita a partir de 3 meses, 6 meses, é possível você já ter uma boa avaliação dessa condição velofaríngea, né? Uhum, maravilha. Eu vou juntar 2 perguntas que têm a ver também. Uma foi do Leonardo Dias, que foi atendido pelo senhor no HC e também por Dr. Tonello em Bauru. E ele está falando que ofereceram para ele um tratamento com ácido hialurônico e fios de PDO, não sei se é isso, para corrigir o lábio e levantar a ponta do nariz. Porém, ele não tem estrutura óssea na parte da frente, então ele pergunta se é viável. Tem uma outra pessoa também que perguntou de qual seria a melhor cirurgia ou de estética para poder tentar diminuir a cirurgia, a cicatriz, né? É assim, em relação ao Leonardo, se é quem eu me lembro bem, que é uma fissura número 4 bilateral, existem procedimentos, assim, de uma maneira bem objetiva. As cirurgias que podem melhorar são sempre cirurgias que envolvem reposicionamento das estruturas anatômicas. Depois que você esgotou todos esses procedimentos, alguns desses procedimentos estéticos hoje empregados, eles só podem ter algum benefício quando isso é feito como um complemento de alguma coisa que não se conseguiu realizar. Então, os fios são uma discussão à parte. Eu particularmente, não sou muito favorável à utilização desses fios, que se é que eu estou pensando, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas os preenchimentos, eles são usados. Eles são usados, mas eu uso apenas quando eu não tenho mais nenhuma outra alternativa cirúrgica disponível. Né? Mas tem recurso, né? Maravilha. A gente já está com 5 minutos para terminar, doutor. Então, antes de acabar, na verdade, a gente gostaria de finalizar, porque ele vai cortar a gente. Então, eu vou fazer mais uma pergunta de uma pessoa que perguntou aqui. O implante fixo usando os dentes permanentes superiores desgastados para sustentar com o pino. Qual é o tempo recomendado para trocar essa prótese fixa em relação ao desgaste natural? A resposta é: não sei responder, não tenho a menor ideia. Sem olhar, sem ver, eu não consigo responder isso sem ver o que tipo, principalmente porque existem dentes naturais, né? Foi isso que eu entendi, né? Então, não consigo, sem olhar, não consigo nem ter uma ideia para responder. O Leonardo, eu sei porque eu lembro da cara dele, eu lembro quem é exatamente, então eu sei do que se trata. Mas realmente isso eu não consigo responder. Isso eu vou ficar devendo. Só para terminar, então, o João Pedro, lá de Santos, ele também faz, né, o acompanhamento no centro. Inclusive, ele teve aí semana passada tirando uns pontos, né? E ele queria saber a relação da fissura com a perda auditiva. Para a gente finalizar com chave de ouro essa live incrível com o Dr. Nivaldo. Então, veja, a perda auditiva é muito importante a avaliação audiológica no fissurado, né? Por várias razões, associação com outras síndromes e principalmente porque o ouvido médio ele tem uma relação muito direta com a musculatura do palato mole. Então, a abertura e fechamento do ouvido médio que se faz na tuba auditiva, que compensa essa movimentação do palato, ela é muito presente, a alteração dessa tuba auditiva no fissurado, em função do fato de ter uma fenda e os músculos não estarem adequadamente posicionados. Então, existe uma relação direta, sim. A cirurgia do palato veio para tentar melhorar essa função dessa tuba auditiva, a tuba auditiva é uma estrutura bastante curiosa, porque quando você deglute ou você mastiga, ela precisa fechar para não entrar nada pro ouvido médio. Então, mas ao mesmo tempo ela quem ventila o ouvido médio, e o fato dela não funcionar perfeitamente bem
é muito frequente a associação com otite média serosa por causa dessa disfunção do ósseo da tuba auditiva. Então, existe uma relação direta, é importantíssima a avaliação do otorrinolaringologista da parte audiológica nos primeiros dias de vida, sempre, e posteriormente também. Então, é importante mesmo essa relação entre a fissura e a alteração da audição. Né? Da audição. Bom, maravilha, doutora. A gente já está terminando, então aqui a gente gostaria de agradecer muito pelo seu tempo. A gente conseguiu responder pelo menos todas as perguntas que eu tinha aqui, né? Ou mesmo o visor acabou respondendo, mas já estava para ser perguntado. E a gente convida as pessoas a continuar se acompanhando, né, nossas séries. A gente, tendo mais alguma dúvida que lembraram depois do que a gente conversou hoje, mandem para a gente também. A gente procura responder na próxima, nas próximas séries, né, gravadas e nas lives. Muito obrigado, então, doutor Nivaldo, por tudo e compartilhar esse grande conhecimento e experiência conosco e com toda a comunidade. Eu que agradeço, Juan, por essa oportunidade de, mais uma vez, falar um pouco com vocês e tentar esclarecer um pouco as pessoas sobre o belíssimo trabalho que os profissionais que tratam fissura lábio-palatina fazem no Brasil com esse auxílio incomensurável da Smile Train, oferecendo formação, educação e oportunidade de desenvolvimento aos profissionais que trabalham com a fissura lábio-palatina. Muito obrigado a todos, foi um grande prazer estar aí com vocês. Obrigado, doutor Nivaldo. Fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Acompanhe as nossas redes para mais informações. Fique com Deus. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigadão mesmo. Tchau.